Ah, pois não, Washington Mello, Rádio Central. João, o Guarani não vence aí há 6 jogos seguidos, né, incluindo aí Copa do Brasil, Paulista e agora o Brasileiro. Time último colocado. O que fazer, né? Eu acho que quarta-feira não tem outra alternativa, a não ser ganhar. O grupo está consciente de que quarta-feira é vencer ou vencer? Sim, a gente sabe das nossas responsabilidades. São 6 jogos sem vencer, né? E precisamos pontuar nesse campeonato, que a gente sabe que é um campeonato muito difícil, que é a Série B. E quarta-feira está aí para a gente provar para os torcedores. João, tudo bem? Boa tarde. Gostaria Boa tarde. que você explicasse, se é que tem alguma explicação, o que está acontecendo com o time que não consegue engrenar. Não está acontecendo nada, né? A gente sabe que Série B, como eu falei, é difícil ganhar, ainda mais fora de casa. E vamos fazer de tudo para vencer esse jogo aqui dentro de casa e sair com os 3 pontos, que é o mais importante. João Vitor, boa tarde, Wendel Coral da Rede Família. Eu queria falar um pouco mais sobre o passado, né? No Campeonato Paulista, sobretudo contra o Corinthians, nas quartas de final, você conseguiu fazer um gol de cabeça, acabou subindo ali livre, empatou a partida, o Guarani não conseguiu a classificação, mas foi um jogo de igual para igual contra um dos principais times do país. Nessa seca, né, de atacantes que vive ali o Guarani, que os atacantes não conseguem marcar gols, nesse intervalo aí você foi um dos atletas que, como eu disse, conseguiu balançar as redes. Eu gostaria que você falasse da importância para você, pessoalmente, conseguir fazer um gol, visto que você é zagueiro, evidentemente não marca tantos, e também aí para a sequência da temporada, se você projeta quantos gols aí para a torcida do Guarani. Eu fico muito feliz com marcar o gol no Guarani, né? Era uma das minhas metas aqui, contra o Corinthians ainda mais, ajudando a minha equipe, que era o mais importante lá no jogo contra o Corinthians. Infelizmente a gente saiu a gente perdeu, né? E da sequência, eu gostaria de fazer 3 gols por ano, é a minha sequência. Ô João, tudo bem? Bem. Marcos Ortiz, Rádio Planeta Guarani, prazer, viu? Você esteve em campo com a camisa do Guarani, entre titulares e partidas nas quais você entrou no decorrer delas por 8 vezes. Nessas 8 partidas, o time sofreu 9 gols. O Guarani já trocou dupla de zagueiro, já trocou marcador pelo lado esquerdo, marcador pelo lado direito, e infelizmente a defesa continua sofrendo muitos gols, a maioria deles, inclusive, em bolas aéreas defensivas. Eu queria que você fizesse uma análise agora do João Vitor. Qual o diagnóstico do João Vitor para que esse problema possa ser resolvido? O que está faltando para que essa bola aérea deixe de custar tantos gols ao time do Guarani, João? A gente vem treinando, né, durante a semana, a gente vem discutindo sobre isso, sobre a bola parada, vem melhorando cada vez mais, que a gente não possa mais sofrer gols com bola aérea, né? Era a nossa dificuldade. Isso aí nos chateia, né? Levar gol o tempo todo, bola aérea, como zagueiro, como goleiro também, questão defensiva, mas a gente vem melhorando cada dia mais aí. O João, o técnico Daniel Paulista vem sendo contestado pela torcida, né, em função do momento ruim do time. O grupo está fechado com o treinador? Qual que é a conversa de vocês, jogadores, dentro do vestiário, até para devolver aí a tranquilidade ao trabalho do Daniel Paulista na sequência? Claro, Daniel Paulista é um treinador excelente, o trabalho dele é excelente, também não tenho o que falar do professor Daniel Paulista. O grupo está fechado com ele totalmente, 100%, e estamos fechados com ele, é isso. João, minha próxima pergunta é com relação ao seu companheiro, né, na dupla de zaga. Desde quando você chegou ao Guarani, você demorou um certo tempo para conseguir a condição de titular, já atuou ao lado do Ronaldo Alves e na última partida do lado do Derlan. Qual que é a diferença para você jogar ao lado de um quanto também do outro? Os dois têm a mesma característica, a liderança dentro de campo, né? Eu joguei com o Ronaldo e ele é mais experiente, como o Derlan também. A gente vem conversando assim durante a semana, o que a gente erra, o que a gente acerta, para que no próximo jogo a gente possa estar melhorando cada vez mais. João, constantemente o Daniel Paulista e as pessoas que nos dão entrevistas, elas afirmam que o sistema defensivo não é apenas o zagueiro, né? Que a marcação começa lá atrás e o sistema defensivo começa lá na frente, perdão, e o sistema defensivo também. O posicionamento desse sistema defensivo, talvez um volante a mais fazendo a cobertura, fazendo a proteção, você tem a impressão de que isso pode ajudar o Guarani a diminuir a quantidade de gols tomados? Sim, sim. A defesa vem de lá da frente, né, como o senhor falou, do atacante até o goleiro. A gente vem conversando sobre isso também, sobre as nossas formações dentro de campo.
que a gente possa dar continuidade às excelências do Daniel Paulista. Emendando uma última, se me permite, eu queria que você tentasse conversar com o torcedor do Guarani, agora que está aflito, né? O torcedor está preocupado, está vendo o time nessa situação ruim na tabela de classificação, que você conversasse com esse torcedor agora, tentando tranquilizar um pouco esse pessoal, para que o Guarani vá buscar sua reação na competição. Eu peço que a torcida do Guarani tenha tranquilidade, que a gente sabe das nossas responsabilidades dentro de campo, ainda mais aqui, dentro da nossa casa, que isso aí é passageiro. Vamos melhorar cada jogo. João, até falando, né, sobre esse tempo que você levou para ser titular, eu gostaria que você elencasse quais são os fatores que justificaram a sua crescente dentro do Guarani para que você virasse um atleta titular sob o comando do Daniel Paulista. É sequência de cada jogo, né? Cada jogo a gente vem tendo uma sequência melhor do jogo passado. O ritmo também, né? Durante as partidas. E isso é fruto do nosso trabalho no dia a dia. O João, no jogo contra o Grêmio, o Guarani criou várias oportunidades, né? Vocês chegaram a uma conclusão, o que aconteceu com o time, para o Guarani ter sido derrotado, levou 3 gols, né, de um mesmo jogador, o Diego Souza, faltou ali uma atenção, uma marcação especial em cima dele? Não, né? Faltou atenção especial nele, não. Os caras jogaram nos nossos erros, né? O Grêmio jogou no nosso erro. A gente precisou também matar o jogo lá na frente. A gente perdeu, acho que uns 3 gols contra o Grêmio. E é isso. Os caras jogou no nosso erro e a gente não pode mais cometer esse tipo de erro.